Como passar na primeira fase do OAB e começar uma nova etapa na sua vida? Não há como ver toda a matéria de forma rápida, exige estratégia em temas pontuais. Afinal, você já estudou 5 anos para esta prova e esse conhecimento deve ser aproveitado. Existem as obviedades. Estude além da faculdade, conheça os pontos fortes e fracos, pratique exercícios e simulados, crie um bom cronograma de estudo, saiba a hora de descansar, invista em um bom curso preparatório, mantenha a calma, escolha bem os materiais de estudo. E com certeza essa é a melhor opção, mas de maneira rápida isso não faz sentido. E estou com pouco tempo, quero rapidez, que é a intenção deste método. Primeiro, vamos delimitar as matérias e os artigos que mais incidem na prova. Depois de resolver mais de 10 provas anteriores, percebi que várias questões se repetem, e com a leitura e conhecimento de por volta de 500 artigos, eu conseguiria passar nas 10. Sabemos que pelo tanto de matéria, 500 artigos é o mínimo. O estatuto da OAB, onde você deve tirar o maior número de pontos possíveis. Os artigos e temas mais incidentes são: dos direitos dos advogados, dos artigos 6º ao 7º-B, das infrações e sanções disciplinares, dos artigos 34 a 43, da advocacia, da atividade da advocacia, artigo 1º ao 5º, da Ordem dos Advogados do Brasil, artigos 44 a 50, dos honorários advocatícios, artigos 22 a 26. Um total de 28 artigos foram selecionados em ordem de importância e em ordem de incidência, claro, importância e incidência, quero dizer. Sobre o Estatuto da Advocacia, selecionei algumas questões repetidas e com muita incidência nas provas. Vamos lá. Questão número 1. Maurício, advogado, recém-formado, ciente de suas prerrogativas, pretende apresentar requerimento de certidão ao escrivão que chefia o cartório judicial de determinada comarca, havendo situação de urgência. Como a localização física do chefe do cartório é distante do balcão de atendimento ao público, o advogado precisa entrar no recinto em que ele está. Seu ingresso, contudo, não é permitido. Com base nas normas estatutárias, é correto afirmar que: letra A. O requerimento deve ser apresentado no balcão, vedado o ingresso do advogado no recinto cartório. Letra B. O ingresso poderá ocorrer mediante autorização do escrivão. Letra C. Deve haver participação do representante da OAB nesse ingresso. Letra D. O livre acesso ao recinto, no caso, é direito do advogado. Bem, pessoal, essa questão é facilmente resolvida com o artigo 7º do Estatuto da OAB. São direitos do advogado, no artigo 7º. Inciso 6º, ingressar livremente. Aí lá consta o livre acesso ao recinto, no caso, é direito do advogado. Pois bem, no ano de 2015, essa questão foi novamente perguntada, em outro contexto, mas a resposta é a mesma. Vamos ver. Gisela é advogada recém-aprovada no exame da ordem e herda diversas causas de um colega de classe que resolveu trilhar outros caminhos, deixando numerosos processos para acompanhamento nos juizados de primeiro grau. Ao acompanhar uma sessão de julgamento na Câmara Civil do Tribunal Y, tem a necessidade de apresentar, antes de iniciar o julgamento, alegações escritas aos integrantes do órgão julgador, que somente foram completados no dia da sessão. Aguardando o início dos trabalhos, assim que os julgadores se apresentaram para o julgamento, a jovem advogada dirigiu-se a eles no sentido de entregar as alegações escritas, sendo admoestada quando a sua presença no interior da sala de julgamento, na parte reservada aos magistrados. Nos termos da advocacia, do Estatuto da Advocacia, o ingresso dos advogados na sala de sessões. Letra A. Está restrito ao espaço da plateia. Letra B. Depende de autorização do presidente da Câmara.
Letra C, é livre, inclusive na parte reservada aos magistrados. Letra D, depende de concordância dos julgadores. Pois bem, a resposta dessa questão também é o artigo 7º do Estatuto da OAB. Pois bem, duas questões que você se responde com o artigo 7º do Estatuto da OAB. Nesse caso, a resposta é a letra C, é livre, inclusive na parte reservada aos magistrados. Veja que essa é uma questão que não é tão óbvia, né? Você acha que deveria pedir alguma autorização, mas não, é livre, inclusive na parte dos magistrados. É uma questão que você não erra mais você gravando essa parte, que os magistrados, que os advogados têm livre trânsito, inclusive nas partes reservadas aos magistrados. Isso está no artigo 7º, novamente o inciso 6º. Inciso 6. Vamos lá. Próxima questão, também sobre o Estatuto da OAB. Isabela, advogada atuante na área pública, é procurada por cliente que deseja contratá-la e que informa a existência de processo já terminado no qual foram debatidos fatos que poderiam interessar a nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação de serviço, dirige-se ao juízo competente e requer vista dos autos, não anexando instrumento de mandato. Nesse caso, consoante o Estatuto da Advocacia, a advogada pode: letra A, ter vista dos autos somente no balcão do cartório. Letra B, ter vista dos autos no local onde se arquivam os autos. Letra C, retirar os autos de cartório por 10 dias. Letra D, retirar os autos se anexar instrumento de mandato. Vejamos que dessa vez também a resposta é o artigo 7º da OAB, do Estatuto da OAB, qual aqui seria a letra C, retirar os autos de cartório por 10 dias. Outra questão, caindo a mesma coisa em contexto diferente, mas é a mesma resposta. Úrsula, advogada com larga experiência profissional, necessita atualizar o seu arquivo de causas. Assim, requer o desarquivamento de determinados autos processuais de processo findo de um cliente que tramitou sob sigilo, mas de época anterior à sua atuação. Ao dirigir-se ao cartório judicial, é surpreendido pela exigência de procuração com poderes especiais para retirar os autos. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado retirar os autos dos processos findos. Letra A, com procuração inseridos poderes gerais pelo prazo de 5 dias, com procuração com poderes especiais pelo prazo de 15 dias, sem procuração com autorização do escrivão pelo prazo de 10 dias. Letra D, sem procuração pelo prazo de 10 dias. A resposta é a letra D, sem procuração pelo prazo de 10 dias. Nesta questão houve dúvida. Por quê? Porque aqui na questão ela disse que tramitou sob sigilo. Tramitou sob sigilo. Apesar da frase sob sigilo, ainda dá para responder a questão por eliminação. A gente sabe que, como a gente viu na outra questão, que o advogado, mesmo sem procuração, pode tirar os autos do cartório, os autos findos, os autos que já foram arquivados, pelo prazo de 10 dias. A única questão que fala isso é a letra D, sem procuração pelo prazo de 10 dias. A questão pode ser anulada, essa questão poderia ter sido anulada, mas não foi, e foi considerada a letra D, sem procuração pelo prazo de 10 dias. Essa deveria ser assinalada. É o artigo 7º, inciso 13, que dá esse direito ao advogado, que deveria ser respondido. E, novamente, aqui eu te apresento 4 questões que caíram no artigo 7º. Há outras questões que o artigo 7º foi exigido, mas aqui eu trouxe 4 questões. Você observa que nas 4 questões anteriores foram resolvidas com um único artigo de lei. Sem dúvida, é o artigo mais importante para a prova do OAB. Afinal, trata-se de direitos dos advogados. Assim como acontece no restante da prova, há uma lógica na escolha dos artigos e questões, na qual o candidato deve fazer um filtro. Caso você queira saber os 500 artigos que eu separei ou qualquer outra dúvida, deixe nos comentários que eu terei o prazer de enviar e também tentar responder qualquer outra questão que você
tenha feito. Obrigado, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.